Cidade em Ação, na 96. O nosso Cidade em Ação deste sábado, dia 2 de março de 2024, exatamente iniciando esse mês de março, que é um mês dedicado às mulheres de forma toda especial. E a gente presta exatamente uma homenagem a uma mulher, que tem um importante legado, de serviços prestados à sociedade itapajense. A nossa homenageada exatamente desse sábado é a saudosa Dona Francisca Alves, que teve aí décadas e décadas de serviços prestados à população de Itapajé, até mesmo da nossa região, voltado em uma atuação muito forte, muito intensa, nos movimentos sociais, no movimento sindical, na política aqui do município de Itapajé, e que lamentavelmente nos deixou no ano de 2022. A Francisca Alves não nasceu aqui no município de Itapajé, mas veio para o município de Itapajé ainda muito jovem, muito nova, e a família exatamente veio residir ali no distrito de São Tomé, que fica na zona rural aqui do município de Itapajé. A dona Francisca Alves, além da atuação e tendo presidido também o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui do nosso município, teve atuação na política, foi vereadora por 3 mandatos aqui na Câmara Municipal de Itapajé e reconhecidamente tem uma atuação muito forte, ou teve uma atuação muito forte em todo esse movimento sindical, com reconhecimento exatamente pelas principais lideranças desse movimento aqui no estado, reconhecida também a sua atuação de forma muito intensa no Partido dos Trabalhadores, e esse reconhecimento se deu ao longo exatamente dos seus anos de atuação pelas principais lideranças também do PT, do Partido dos Trabalhadores, inclusive recebendo homenagens em alguns momentos. Essa é, portanto, a nossa homenageada de hoje, aqui no nosso Cidade em Ação, Dona Francisca Alves, e para estar com a gente aqui no nosso estúdio, nós convidamos um de seus filhos, representando exatamente todo o restante da família, que é o nosso amigo Josifran Alves, que hoje, além da atuação também ligada ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ocupa cargo também na FETRAES. Josifran, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade em Ação, bem-vindo aqui à nossa emissora, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Atitude, nossos conterrâneos itapajenses, e também alguns municípios aqui, onde a Atitude ela tem uma abrangência muito boa. A gente eu ando muito nos municípios por aqui, e a gente escuta a Atitude tocando aí nos rádios aí das região pessoas, afora. na região afora. Então, para nós é um motivo de orgulho, ter uma rádio do porte da Atitude e que traz, um programa que vocês estão trazendo aqui, homenageando as pessoas muito importantes do nosso município. Acompanhei a doutor Fernando, do nosso ex-conterrâneo, que agora é Tejaçuoca. Verdade, João que Mota. é o João Mota, que é uma figura também política da região. Então isso é muito importante. A gente agradece, Clésio, agradecemos em nome da minha família aqui, essa homenagem aí que a Atitude está fazendo em nome da minha mãe. Realmente ela é uma pessoa que se dedicou bastante aqui neste município. Quem conheceu ela sabe do jeito dela, a forma com que ela agia. E assim, por ocupar cargos políticos, querendo ou não, ela era política partidária e política sindical. Verdade. E geralmente a gente que ocupa esses cargos públicos, a gente é amado e odiado. Amado por uns e odiado por outros. Quem tem cargo público sabe que essa é a nossa vida. Verdade. Então assim, isso é da política, Mas ela foi uma pessoa que ela batalhou muito pelo Itapajé, muito mesmo, e mais pelas pessoas mais pobres, pelos agricultores. Era uma área que ela atuava muito forte e ficou muito conhecida. E assim, Josifran, no momento em que... Porque hoje, logicamente, a vida do homem, da mulher do campo, do agricultor, da agricultora, realmente, ainda continua muito difícil. Mas assim, nos anos de atuação da dona Francisca Alves e dos seus contemporâneos,
era ainda mais difícil, né? Porque, por exemplo, o acesso a programas sociais era uma dificuldade muito grande. Então, o homem e a mulher do campo precisava, de fato, de agentes como a dona Francisca Alves para auxiliar em muitos e muitos processos, né? Com certeza. É tanto que, assim, nós que somos agricultores, eu sou agricultor, filho de agricultor, meu pai, a vida inteira, hoje não trabalha mais porque está doentinho, não pode mais. Mas a gente que é agricultor, a gente é muito discriminado. E naquela época, muitos anos atrás, que não tinha essas ajudas, né, do governo federal, o trabalhador era muito maltratado. Verdade. Quando vinha um serviço, apelidaram logo os agricultores de caçaco, né? Que era aquelas frentes de serviço que tinha, que naquela época era 15 cruzeiros e 300, eu ainda me lembro. O cara passava ali, né? Tinha que ocupar, não passava o dia todo, mas ocupava, acabava ocupando o dia, praticamente, né? Para fazer aquele serviço, para ganhar aquela mixaria, e às vezes vinha uma ajuda de alimento, naquela época era arroz, era feijão, e o arroz era um pó, né? Era aquele arroz que já não... O pior que tinha. A gente comia porque não tinha outra coisa para você fazer, né? E o feijão era aquele feijão preto que você colocava no fogo, quem é da minha época sabe do que eu estou dizendo, né? Que não cozinhava. Tinha que colocar lá muito tempo cozinhando e às vezes quando ia comer não estava, ou então tinha que botar um bicarbonato, tinha que botar um negócio que era para ver se o feijão ficava mole. Mesmo assim ainda não ficava. Era assim que o agricultor era tratado. Era uma realidade, né? Muito difícil, né? Era uma realidade difícil. Hoje não, hoje avançou muito, né? Tanto que tem muitas pessoas por aí que dizem que o governo está ensinando as pessoas a ser vagabundo, não querer mais trabalhar. Isso não, isso é distribuição de renda e é justo o que o governo faz. Eu ainda acho até pouco, né? O agricultor tinha que ser muito mais bem tratado. Hoje a agricultura familiar, ela está encolhendo. E aí assim, se a agricultura familiar no Brasil, no nosso estado, no nosso município deixar de existir, o que é que nós vamos comer? E essas pessoas que estão lá todo dia, que estão trabalhando e estão colocando o alimento ali na nossa mesa, na sua mesa, Clésio, na mesa de vocês, de nós que nós estamos lá. Eu, por exemplo, que não estou mais na lida do roçado, mas tem as pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia e é eles que colocam esse alimento aqui. Então eu acho que o governo ainda faz muito pouco, certo? Porque o trabalhador rural, principalmente o agricultor familiar, tem que ser muito mais bem tratado do que está sendo. Os pais da minha mãe, que era Antônio Alves de Oliveira. Eu falei aqui nos nomes, foi? E a dona Maria das Dores, minha avó, né? A minha avó era lá de Pedra Branca, o meu avô era de Tauá. A minha mãe, na realidade, quando o meu avô veio aqui para trabalhar aqui na estrada, na BR-222, na época ele era tipo chefe de turma, tipo empeleitante de serviço, e aí veio com a minha avó, alugaram uma casa lá no São Luís do Curu, foi lá onde a minha mãe nasceu, e de lá, ainda criança, muito criança, né, de colo ainda, vieram para esse lado de cá. Meu avô comprou um pedacinho de chão ali no Mucambo, gostou de lá, e lá foi onde ele foi sepultado, ele, a minha avó, inclusive a minha mãe também, estão lá nesse pedacinho de chão. Ok. Ô Josefina, todos vocês, irmãos, nasceram lá em São Tomé também, não? Todos lá. Nós. Né? Como é que era, que lembranças você tem exatamente dessa vivência lá e exatamente desse cuidar da família que tinha a dona Francisca Alves? Olha, a minha mãe, a minha mãe desde cedo, desde quando eu comecei a me entender na minha vida, que ela sempre gostou de ajudar as pessoas, né? A gente vivia da agricultura lá, trabalhando, mas ela sempre gostou de política, né? Ela sempre gostou de política, na época do seu Luiz Forte, finado Luiz Forte, que é o pai da Luísa Braga, né, que é ex-prefeita aqui de Itapajé. Ela, muito ligada a eles, era de dentro também da casa deles, e ela vivia naquele meio. Eu me lembro que eu, menino, às vezes de madrugada, a minha mãe tinha um aparelhozinho de injeção, né, que era dentro de uma caixinha de metal, e era daqueles aparelhos que não era descartável.
né? Ela esterilizava, colocava uma água para ferver numa panela, colocava aquele aparelhozinho ali dentro, era a esterilização que ela fazia daquele aparelho. E aí, às vezes, de madrugada, a minha mãe chegava uma pessoa lá em casa, era para aplicar uma injeção. Aí lá se vai. Aí quem era que ia, né? Eu era o mais velho dos homens, aí, bora, Jorge Francisco, acorda. Aí a gente era que o ia, responsável. Era que ia mais ela, né? E aquela pessoa que vinha chamar ela. Então, assim, desde cedo que eu conheço, eu vejo lá em casa a história da minha mãe sempre ajudando as pessoas, desde quando eu comecei a Então, me quando entender vocês na minha ainda vida. residiam lá na Serra, já tinha esse histórico da busca, da procura da Dona Francisca, da residência dela, exatamente por ajuda ou auxílios diversos. Justamente, eu cresci vendo aquilo dali, né? Eu cresci vendo a minha casa sempre cheia de gente, as panelas lá da minha casa, quem tem lembrança, as pessoas que andam lá em casa sabem, né? Eram as panelas grandes, chegava uma pessoa lá em casa, às vezes já tinha almoçado, menino, almoçou? Não, Dona Francisca, menino, bota a comida aí para fulano, né? As comidas que a gente tinha era comida de pessoas pobres, era o feijão, era o arroz, era a farinha, era esse tipo de comida. Mas as panelas lá de casa sempre foi desse jeito, tá? Essa foi a minha vivência, a vivência nossa, dos filhos, né? A gente cresceu vendo aquilo dali, né? Ok. Como é que se deu lá o processo de saída do São Tomé e vir morar na sede? A minha mãe, né? Criou uma confusão muito grande com meu pai por conta disso, porque lá no São Tomé a gente não tinha energia, a gente não tinha colégio, né? A primeira sala de aula que eu frequentei na minha vida foi na sala da Dona Marieta, finada Marieta, que era a nossa professora, né? Que morava lá pertinho da gente. Aí de lá a gente saiu e aí fomos lá para a casa da miúda, da casa do finado Xavier, que também cedia lá um espaço, uma sala bem grande, que ainda hoje tem lá na casa deles, e a gente usava como escola, né? Então foi de lá. Então, vendo essas dificuldades, aí a minha mãe decidiu vir morar na rua para colocar a gente para estudar. E meu pai não queria, né? Não queria de jeito nenhum. Eu sei que foi uma confusão, mas acabou dando certo ela comprar uma casinha aqui, né? Que ainda hoje quem mora nessa casa é a minha irmã, a Rité. Foi onde a gente, né, passou nossa adolescência e casou. E aí veio. Meu pai ficou na Serra, disse que não vinha, mas acabou vindo. Apaixonado também pela Serra. Porque lá estava a vida dele, né? O trabalho dele todo lá, as roças dele toda lá, capoeira de algodão, tinha tudo. Mas aí acabou que depois ele veio e aí a gente começou a plantar aqui na terra do Jesuíno Forte, aqui nas Cajazeiras. A gente plantou muitos anos ali naquela aba de serra, onde hoje tem aquele conjunto, para cima daquelas casinhas, das primeiras casas, das últimas casas ali, para cima naquela serra, era onde era o nosso roçado ali, aquela aba de serra toda. Pronto, né? Que o meu pai sempre foi um homem que plantou muito, né? Ele gostava sempre de plantar muito. E era ali que a gente tirava o sustento da família, né? Quando vocês chegam aqui, já existia a história do movimento sindical ou essa parte da história da Dona Francisca veio depois? Como é que foi? A minha mãe, ela foi eleita presidente do sindicato em 1985, ainda na época do Vieira Neto. Vieira Neto, a minha mãe também, depois do seu Luiz Forte, a minha mãe, ela tinha uma atuação muito forte com a dona Zefinha, mãe do Vieira Neto, né? Roberto Vieira, aquele pessoal ali. Então, ela praticamente também lá de dentro da casa da dona Zefinha, elas eram muito amigas. E na primeira eleição do Vieira, ela ajudou bastante, foi candidata na época, perdeu a eleição para vereadora. Depois o Vieira se candidatou de novo, ela também continuou ajudando e foi na época que ele ganhou a eleição. E aí, em 1985, ia ter a eleição do sindicato e ela foi candidata. Ela já participava do movimento. Já participava das atividades do sindicato, das reuniões, essas coisas todas. E aí ela foi eleita e na época o Vieira Neto foi quem apoiou ela para a eleição do sindicato e contra muitos agricultores, inclusive ali do São Gonçalo, Zé Pascoal, né, que na época
foi adversário dela, o seu Bernardo Flor. Teve outras pessoas que foram, finado feliz, e ela ganhou a eleição. E até naquela época tinha uma história, o pessoal dizia que ela ia ser só a favor do prefeito, que ia ser pelega, aquela coisa toda, mas acabou que ela fazendo um bom trabalho na direção do sindicato, e aquelas pessoas que foram adversários dela depois foi do lado dela pelo trabalho que ela fez, né? Ela mostrou que não era aquilo que eles falavam, né? E graças a Deus depois ficaram todo mundo amigo, muitos deles até participaram com ela de novo. Por exemplo, Zé Pascoal até hoje está lá, né? Foi a convite dela na época, né? Para participar junto com ela na chapa de sindicato. Então, mas foi desse jeito, né? Ela veio para cá, e aí depois a gente morando aqui foi que ela... Aí depois de iniciar essa jornada no sindicato, ela não se afastou mais? Não, aí não. Ela... Direto ou indiretamente esteve sempre ligada, né? Ela foi presidente 2 vezes, depois dela. Aí ela apoiou o Cristóvão, né? O Cristóvão foi eleito. Aí depois foi se eu não me engano, o finado Sabiá, ou ela voltou. Eu sei que foi... veio, sabe... Mas ela sempre lá no sindicato com eles. Ok. Bom, são 12 horas e mais 20 minutos, 12h20, o nosso Cidade em Ação deste sábado presta aqui uma homenagem especial à dona Francisca Alves. E eu vou trazer exatamente aqui um primeiro depoimento, o Josifran, para a gente acompanhar aqui, que é o seu Bernardo Araújo Flor, é isso? Que é lá de São Gonçalo, que acompanhou também esse movimento ao lado aí, junto da dona Francisca Alves, e tem aqui um depoimento, um relato importante, né, desse contexto histórico para passar aqui para os nossos ouvintes. Vamos conferir. Eu conheci a Francisca de muito tempo. Nós era vizinhos. Ela morando lá no sítio Mucambo e eu no sítio São Gonçalo. E também conheci o pai dela, seu Antônio Alves. Era uma pessoa hospitaleira, tanto o seu Antônio Alves como a dona Francisca. Na casa dessas pessoas, era sempre frequentado de muita gente e não tinha ali reclamação. Todas as pessoas que chegavam ali eram bem recebidas e tinham alimento. E depois a Francisca trabalhou uns tempinhos com um líder político aqui de Itapajé. Ela ajudava nas campanhas. E depois a Francisca veio para o sindicato. E foi uma pessoa que sempre ajudou muita gente. Hoje, ela só é saudade, né? Deixou uma lacuna muito grande. Eu queria só, para terminar essas poucas palavras, lembrar uma palavra de Jesus. Quando aconteceu a morte daquele servo Lázaro, a irmã de Lázaro perguntou para Jesus, falou para Jesus: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus respondeu: Lázaro não morreu, Lázaro dorme, e se dorme é sinal que passa bem. Então, é o que eu também tenho a dizer da dona Francisca. Hoje ela é saudade, mas ela não morreu. Ela dorme, e é sinal que passa bem. Mas é isso que eu conheci a dona Francisca, uma senhora casada, mãe de muitos filhos. Ela era um exemplo de pessoa, muito boa, ajudar as pessoas. Agora 12 horas e 23 minutos, 12h23. Ô Josifran, o seu Bernardo aqui destaca exatamente esse ponto do ajudar a muitas pessoas. Como era que ela conseguia exatamente conciliar a família de vocês numerosa e ajudar exatamente essas muitas pessoas? Como era essa divisão ou conciliação nesse sentido?
Para nós, assim, era muito difícil, né? Porque acabava ela ficando assim, muito afastada, né, da família por conta disso. Mas era uma coisa que ela gostava de fazer. Ela fazia porque ela gostava, ela tinha prazer, né, de fazer o que ela fazia. E a gente se acostumava, a família grande, as minhas irmãs era quem sempre ficava tomando de conta da casa, a Raimunda, a Racifa, as mais velhas, né? Então a gente acabou se acostumando A casa de com a vocês situação. sempre tinha outras pessoas além da família, né? Tinha, sempre tinha. Nunca deixou de ter ninguém lá em casa. Às vezes vinha. Naquela época, Clésia, era muito difícil. Naquela época não tinha posto de saúde. É porque não eu me tinha recordo, como eu falei, meu pai e minha mãe são agricultores, e eu não me recordo assim, o contexto exatamente, mas eu tenho uma vaga lembrança que em alguns momentos, se tinha alguma coisa para se resolver aqui em Itapajé, né, para sair lá da serra e vir para Itapajé, às vezes um grupo de pessoas, né, de agricultores, trabalhadores, e aí de repente se cogitava a possibilidade de não ter condição de voltar no mesmo dia. Isso. E sempre falava, não, se não der pra gente voltar, a gente fica lá na residência da Dona Francisca. Então assim. isso era uma realidade muito Era constante, muito, né? mulheres que às vezes vinham para ter neném, e aí não tinha carro, né? E estradas, sempre as estradas, até hoje as estradas infelizmente ainda não são boas, né, para a zona rural. As pessoas vinham e ficavam lá em casa, dormia, às vezes passava dia, passava de semana, era assim, né, esperando para ter neném. As pessoas que adoeciam às vezes vinham para lá, era desse jeito. Lá em casa eu sou acostumado desde quando eu, mesmo lá na serra, sempre ter muita gente. É tanto que além dos filhos, né, que eu lhe falei, nós temos mais um casal que é adotivo, que é o Antônio Marciano, que é o nosso irmão mais velho, né, que ela criou desde de criança. E aí tem a Ana Riquelme, que é a nossa irmã das irmãs mais nova, a mais nova de lá de casa é ela, a Riquelme. E tinha outras pessoas, né? Tinha o Natal, meu primo, que foi criado com ela. Tinha também o Valdir, que foi criado lá em casa. E assim, a nossa casa sempre foi desse jeito, né? Além da gente, aquelas pessoas que moravam com a gente, e ainda tinha, né, as pessoas que vinham para... Os filhos de sangue e aqueles que foram chegando lá ao longo em casa, do tempo. Sempre pessoas que vinham para estudar, né, e aí não tinham onde ficar, pedia para ficar lá em casa, ficava. Era assim, a minha casa sempre foi... Sempre cabia sempre mais foi um. animada, né? As redes lá era, bem dizer, uma por cima das outras. Mas dava certo, graças a Deus que sempre deu certo, né? Bom, agora já são 12 horas e mais 27 minutos, 12h27, eu vou trazer mais um depoimento exatamente do nosso amigo seu José Pascoal, ele que hoje preside exatamente o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui de Itapajé e que também acompanhou aí, ou esteve, né, em muitos momentos lado a lado com Dona Francisca Alves nessa trajetória e em especial nesse movimento muito ligado ao sindicalismo aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. A Dona Francisca, ela, além de ter sido uma boa amiga, uma boa companheira de trabalho, ela foi um exemplo de boa mãe aqui no município, né? E a gente sabe que a Dona Francisca teve um trabalho assim muito longo, com muita dificuldade, mas também com muita boa vontade. A gente sabe que ela, como uma pessoa pobre, para pobre, ela fez muita coisa, teve muito esforço. Quando a gente criou o partido do PT aqui no Itapajé, aí a gente convidou ela para vir se candidatar como candidata única a vereadora no Partido dos Trabalhadores. E ela veio, e assim ela foi eleita 3 vezes vereadora, né? E o bom é que ela, como vereadora, e, no momento também, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapajé, ela nunca faltou, ela sempre esteve atuante, tanto no sindicato como na Câmara Municipal. E aí a gente vê que aí era questão de boa vontade e muita responsabilidade, porque ela nunca soube o que foi pilotar a moto, nunca soube o que foi dirigir um carro, mas ela sempre estava atuante nos momentos de trabalho dela, no local de trabalho. A gente viu a atuação dela também nas comunidades, dando apoio
né, que precisava, um incentivo. Eu mesmo, quando eu fui trabalhar aqui, eu não vinha nem trabalhar não, por convite dela, convidou 3 vezes, e eu dizendo que não tinha condições de eu trabalhar aqui, né? E aí, na época, o seu Gerardo Tabosa, ele, como presidente do Conselho Fiscal, ele disse até assim: Zé Pascoal, diz logo que aceita, porque isso aqui é para caboclo, não é para deputado, não. Mas a dona Francisca era um espelho no município, não só no município, mas até em outros lugares. Por exemplo, a gente andava com ela aqui em Fortaleza, eu mesmo andei com ela em Brasília várias vezes, e mesmo lá em Brasília a gente ia lá encontrar um deputado que encontrava com a dona Francisca, dizia: Dona Francisca, a senhora por aqui, como é que está? E ela sem estar mas nem muito boa de saúde, porque teve um acidente com ela, e desse acidente ela chegou na UTI só com 10% de vida, mas graças a Deus ela se recuperou-se mesmo. Depois dessa recuperação, ela chegou a ir para Brasília, eu cheguei com ela, e a gente fez várias viagens assim, e graças a Deus deu tudo certo. Então, se a dona Francisca hoje, ela é uma pessoa que a gente só não está vendo ela aqui, mas espiritualmente ela está presente com a gente devido à luta constante que ela tinha com as pessoas, né? Na casa dela, era uma casa que parecia que ser uma mãe de família, de todo mundo. Muitas vezes eu cheguei a ver na casa dela, tinha 3, 4 mulheres que vinham para ganhar neném no hospital, se não era no momento ali, que não ia ganhar neném agora, só com 2 ou 3 dias, mas ia para a casa dela, se hospedar, ela dava alimentação, dormida, que ela e a pessoa acompanhante, né? Então, se a casa dela parecia assim, às vezes parecia um hospital. E quando a pessoa ia almoçar lá, pouco ela dizia: bota o almoço de fulano. Não, ela mandava a pessoa ir lá na panela e botar seu almoço, né? Então, se era uma pessoa assim, muito farrorária, assim, de bondade, de atenção com o povo, né? E eu só tenho que agradecer. Eu mesmo passei 2 anos, assim, sendo assessor dela, ela como vereadora, e eu gostei do trabalho dela. Inclusive, na época, ela tinha muitos projetos que ela fazia, e quando ela terminou o mandato, ela pediu para mim ir na Câmara pegar os projetos que ela tinha. Eu trouxe uma bocada daquele o braço chega a pesar, só de papel. Então, mesmo que ela tivesse feito um projeto, não tivesse sido atendido pelo Poder Municipal, mas ela fez a tentativa. Quer dizer que é importante que você faça a tentativa, embora que você não consiga, mas pelo menos a tentativa você fez. Você teve a boa vontade, boa atenção de fazer toda aquela atividade em prol das pessoas, né? Bem aqui na ladeira de São Tomé, tem alguns lugares ali que tem rotas grandes hoje, porque tinha estrada assim, muito a pique, e ela pagava para uma pessoa fazer um pique dando a rodeio para facilitar a estrada, para ficar mais baixa. E assim tem vários lugares que foi feito isso. E hoje a estrada, tem 3 lugares que a estrada hoje funciona por onde ela mandou fazer, tudo para ficar mais melhor. Então, se ela teve assim uma atuação muito boa, muito agradável, e hoje, com certeza, ela está lá no céu, ao lado de Deus, e orando por nós também, né? Agora já são 12h34, 12h34. Ô Josifran, o Zé Pascoal, eu acho que representa bem aqui exatamente algumas das muitas pessoas que receberam ou tiveram oportunidades dadas pela dona Francisca Alves, né, ao longo dessa sua jornada. E eu queria que você falasse, ele tocou num ponto aqui também, exatamente das viagens a Fortaleza, os encontros, né, com autoridades a nível de estado, a nível de país. Quantas e quantas vezes, estava vendo aqui os registros fotográficos, não foi só uma vez que dona Francisca esteve com o hoje, novamente, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então ela tinha esse trânsito livre e esse reconhecimento desse trabalho dela por muitas e muitas autoridades de estado e do país, né? Tinha. A minha mãe, graças a Deus, ela foi, na época que ela foi
eleita vereadora, foi a primeira vereadora do PT no estado do Ceará. A primeira do PT? Do PT aqui no estado do Ceará. E, assim, ela criou um laço de amizade muito forte, né? Então, assim, participou de muitos encontros, antes mesmo do Lula ser presidente, ser deputado, já militava. Então, ela tinha uma amizade muito boa, né? E ela conheceu muitas pessoas do PT, e a minha mãe sempre teve aquele jeito dela, espontâneo, e isso foi muito bom, né? Até para nós que somos filhos. Eu queria dentre todas essas atividades, essas andanças da minha mãe, eu trouxe aqui uma matéria que é de 15 de nove. Deixa eu botar o óculos aqui, senão eu não enxergo, não. A cor da idade. É de 15 de maio de 97. 97. Ela, na época, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, e aí, o pessoal foram para um evento lá em Brasília, que é o Grito da Terra Brasil, certo? E nesse evento lá em Brasília, uma das pautas era crédito para a agricultura familiar, que até então era muito pouco, né? Quase não existia crédito para a agricultura familiar. E nesse evento aí, isso aí é uma foto de um peru. Me dá só esse papel aqui, que você tirou a foto aí. Para me lembrar aqui o nome do ministro da época, que era o Candi, né? Antônio Candi, ele era o ministro da agricultura daquela época. E uma das reivindicações era crédito, que até então quase não tinha para os agricultores. Aí o que foi que aconteceu? A minha mãe, ela conseguiu lá este peru, certo? Conseguiu esse peru lá, e o ministro não atendeu. Mas o bicho era grande. O ministro não atendeu os agricultores naquela época. E em outros anos, porque o Grito da Terra é ano a gente vai para fazer esse evento lá em Brasília. E o ministro atendia, dizia que ia melhorar a questão do crédito para a agricultura familiar, e não melhorava. Nesse ano aqui, né, de 97, ele nem não atendeu os agricultores. E é o que foi que eles fizeram? Juntou todo mundo, invadiu lá o ministério, foram lá para a sala dele, tomaram de conta do gabinete, e eu não sei como foi que a mãe arrumou esse peru, mas outras pessoas lá, e colocaram lá no gabinete do ministro, do Antônio Candi. E é o que acontece. Isso deu uma repercussão muito grande no Brasil inteiro, nas redes sociais, não, na televisão, mídia, né? Na mídia, essa coisa toda. Mas a partir daí, ele, juntamente com outros ministros, né, na época o Raul Jungmann, o ministro da Justiça, o próprio presidente da República, não vamos chamar os agricultores e vamos atender. E aí foi quando eles, de fato, atenderam os agricultores, porque repercutiu demais, a imprensa naquela época repercutiu muito isso aqui, até internacionalmente, e acabou que, a partir daí, Clésio, foi quando começou, de fato, vir, né, recurso para a agricultura familiar de verdade. A partir desse movimento. A partir desse movimento. E isso também gerou uma multa, né? Gerou um processo. Depois eu vou deixar isso aqui contigo, até para tu dar uma olhada. O Fernando Henrique Cardoso ameaçou até de fazer o que o presidente Lula fez agora no 8 de março, que o governo na época não fez nada. E aí, por conta dessa história do peru, ele queria fazer uma intervenção lá no Distrito Federal, com a Polícia Militar, que era para expulsar os agricultores de lá, né, de Brasília. E aí, o governo de Brasília, na época, era do PT, que era o Cristóvão Buarque, e ele disse, não. Aqui não foi nada demais, né? Não é motivo para intervenção. Só porque botou um peru lá no gabinete do ministro, porque o ministro não atendeu o povo, o ministro está lá para atender. E aí, por conta disso, que eu estou lhe dizendo, gerou um processo, entraram com um processo contra a CONTAG, e a CONTAG pagou uma multa altíssima, né? Depois de muitos anos, o processo vinha rolando, mas ela pagou essa multa. Mas hoje, graças a Deus, a partir dessa
que foi uma brincadeira, né? Qual era o motivo do peru? É porque o Antônio Candi, os agricultores diziam, é um cara que só tem papo, né? E não resolve nada. Então, aí, a melhor representação seria o peru. Você está entendendo? Mas assim, graças a Deus que a partir de uma brincadeira que virou um processo, é claro, né? Hoje a agricultura familiar recebe recursos, né? Melhorou demais os recursos. Passou a ter uma visão diferenciada, né? E aí pronto, aí todos os governos passaram a investir mais na agricultura familiar por conta de uma brincadeira que partiu dela. Só para você ter ideia, né? Assim, era uma forma de brincar, mas que virou um caso sério que gerou esse processo, mas ao mesmo tempo melhorou muito para a agricultura familiar, né? Trouxe um resultado bastante positivo. E a minha mãe era desse jeito, ela não tinha medo de enfrentar as coisas, ela ia para cima mesmo sendo mulher. Quem conhece ela sabe. Em todos os movimentos dos quais a dona Francisca participava, ô Josifran, pelo menos dos relatos que eu consegui colher com algumas pessoas que eu conversei, ela era de fato, ou buscava ser de fato, sempre protagonista, né? Não tinha esse negócio dela ficar ali se escondendo atrás de ninguém, não. Ela estava sempre à frente, realmente ocupava a linha de frente dos movimentos, né? Ela era, por isso que eu acho que essas ações dela, esse jeito dela, foi que fez com que ela ficasse muito conhecida, não é só a nível de estado não, Clécio, é a nível de Brasil mesmo. Quem é do PT, da época dela, era muito difícil uma pessoa do PT, um deputado, uma deputada que não conhecesse a Francisca Alves. Por isso mesmo ela foi homenageada na Assembleia, né? 2 vezes homenageada na Assembleia, inclusive uma vez lá estava a Maria da Penha também, que era uma das homenageadas, né, que gerou aquela lei Maria da Penha. Isso. Várias mulheres foram homenageadas pela Assembleia e a minha mãe, graças a Deus, que em vida ainda ela teve essa homenagem da Assembleia Legislativa. Muito bem. Bom, são 12 horas e mais 41 minutos, 12h41. Deixa eu só registrar aqui algumas participações. A Thaís Soares está na sintonia com a gente. Marilene Silva, lá no sítio Mato Grosso, também nos acompanhando. O nosso amigo Vicente de Paula, também um abraço. Carizinho Rocha, nosso amigo lá de São Tomé, está na sintonia. Está dizendo aqui, Josifran, representando muito bem a sua mãe e a família Alves, né? Está parabenizando. O Aurimar Cruz também está na sintonia. Dona Cleni Davi, lá do São Pedro da Serra, também está na sintonia. Está dizendo aqui, Josifran, é verdade, né? Com certeza tudo que ele está falando aqui. E parabéns aí pela história da dona Francisca Alves. Sandra Gomes também está nos assistindo. Está lá em Vassouras, Taperoaba. O nosso amigo Pedro Silva Neto está dizendo aqui o seguinte: sou suspeito, né, de falar exatamente. Mas a dona Francisca Alves, a história e o trabalho da dona Francisca Alves, né, falam por si. Dona Francisca sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. A Rosileuda Ferreira também está acompanhando aqui a 96,9. Ela diz, né, que uma noite teve que dormir exatamente lá na casa da dona Francisca Alves e foi muito bem recebida por ela. A nossa amiga Vilma Forte está dizendo, minha amiga dona Francisca Alves, né, gostava muito dela, pessoa da melhor qualidade. O professor Paulo Henrique, lá de Iratinga, também acompanhando aqui o nosso Cidade em Ação. E ele diz aqui o seguinte: dona Francisca Alves, em memória, uma pessoa extraordinária, humana, solícita e solidária, né? Ao cursar a antiga 8ª série do ensino fundamental na Escola de Ensino Médio Antônio Custódio de Mesquita, precisamos da dona Francisca Alves e ela prontamente nos ajudou, cita aqui o nosso amigo professor Paulo Henrique. O Moacir Domingos está em Tejuçoca. Nós temos também aqui o Eliezer Souza, que está dizendo mulher exemplar, né, que deixou muita saudade aqui em Tapajé, dona Francisca Alves, uma pessoa da melhor qualidade. São alguns dos registros, portanto, aqui das participações. Eu vou fazer agora só um rápido intervalo comercial, Josifran, e na sequência a gente volta aqui, portanto, seguindo a nossa conversa e trazendo, inclusive, mais depoimentos aqui no nosso Cidade em Ação. Hoje, conteúdo especial em homenagem à dona Francisca Alves. O cotidiano da cidade volta já. Cidade em Ação. O Josifran, o nosso amigo Pedro Silva Neto está dizendo aqui o seguinte: Clésio, peça para o Josifran para ele contar uma história acontecida aqui, deixe-me ver, onde a dona Francisca Alves encabeçou um mutirão para passar um cano pela BR-222 para levar água a moradores ali do bairro Pissarra. Né? Nesse movimento aqui, inclusive, a PRF parece que foi acionada. Você lembra desse movimento, José? Lembro, estava lá também. Lá foi complicado lá. Assim, a gente...
ela falou com o SAI, falou com todo mundo para colocar essa água lá. O SAI diz, Dona Francisca, nós não pode cortar a pista não tem por onde botar os canos não. Se nós for lá, a federal vem botar a gente. Pois nós corta. E aí se juntou ela e alguns moradores lá do bairro na época e plantaram um picarete lá para cima dessa pista, quando cuidou que não, lá sem a federal, né? E aí eu sei que foi um tumulto medonho e eles quiseram prender todos. Você vai prender, mas só vão prender depois que nós fizermos o nosso serviço aqui. Eu sei que ainda puxaram o arma ainda, acabaram, foi perdendo lá uma cápsula ainda, e por conta disso foi uma confusão. Rapaz, o Pedro se lembra da situação. Mas mesmo assim foi colocado, né? A população passou a ter água lá, né? Passou. Aí depois melhoraram a situação, passaram para outro local, né? Hoje o bairro está atendido lá. Ok. Mas foi por conta dessa ação dela, né? 12 horas e mais 49 minutos. Eu vou trazer mais um depoimento. A professora Vilma Bernardo, lá do Distrito de São Tomé, também relata exatamente aqui um pouquinho, traz o seu depoimento dessa sua vivência também com a dona Francisca Alves. Vamos conferir. Falar da dona Francisca, para mim, é muito fácil, porque ela foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. E eu acho que marcou muito a vida de muitas pessoas carentes. Porque quando a gente chegava lá na casa dela, ela estava sempre de portas abertas. E muita gente, era muito animado na casa dela, muitas pessoas do interior, e ela sempre fazia uma panela enorme de comida para aquelas pessoas. E assim, eu acho que a importância dela para todas essas pessoas, eu acho que foi muito boa mesmo para as pessoas. E a minha história, minha relação com ela começou porque ela era amiga da minha mãe. Começou por aí. Visitava minha casa e também a gente é meio que da família, porque a irmã dela era casada com meu tio, que já faleceu. E as duas, a minha mãe e ela, eram muito amigas. E assim, sempre que eu precisava dela, ela estava disposta a ajudar no que fosse preciso. E assim, no dia que eu precisei dela, foi quando a minha filha estava precisando estudar fora, né? Porque ela tinha concluído o ensino fundamental. E ela precisava ir para a sede, né? De Itapajé, estudar lá, e não tinha onde ficar. E assim, o meu salário de professor, pagar apartamento, era difícil, né? E ela ainda era de menor. Aí, para ela ficar num apartamento sozinha também não dava. Aí eu procurei a casa de outros parentes, mas fecharam a porta, né? E eu fui na casa da dona Francisca e ela aceitou imediatamente. Além de receber ela cuidou dela. Ela abriu portas, né? Ela abriu portas para que a minha filha pudesse estudar, fazer o ensino médio, fazer uma faculdade. E hoje, ela estudava no ginásio, e hoje a minha filha é uma psicóloga, mora em Santa Catarina. Então, eu agradeço muito, eu nem sei assim, se na vida eu pude agradecer, porque às vezes a gente esquece. Mas aqui no meu coração eu sei o quanto ela foi importante. Porque se não fosse ela, talvez a minha filha hoje nem fosse psicóloga, não tinha se tornado, né, uma pessoa tão sábia que hoje em dia já ajuda outras pessoas também. E a partir daí, eu criei assim um laço afetivo muito forte. Tanto com ela, como com os filhos dela também, porque eu também estudei junto com alguns, né, deles. Com a Rainha da Maria eu fiz faculdade, estudei 2 vezes. Foi quando eu fui fazer pedagogia e o outro foi quando eu fui fazer gestão. Então a gente se tornou amigas também, né? E ela deixou assim, ela partiu, mas ela deixou assim um laço afetivo muito forte, meu com a família dela, né?
E as recordações que eu tenho dela são só coisas boas. Uma mulher muito humilde, muito generosa, muito batalhadeira, né? Batalhadora. Que ela tomava conta do sindicato e lá ela pôde ajudar muitas pessoas. Eu não sou agricultora, mas mesmo assim também precisei dela. Mas eu acredito que os agricultores tenham precisado bem mais dela do que eu. Os filhos da dona Francisca, sempre que eu preciso, eles estão ali para me ajudar. Então, meu sentimento é de carinho, de gratidão por todos. Agora já são 12 horas e mais 53 minutos, 12 e 53, está aí, portanto, o depoimento da professora Vilma, lá do distrito de São Tomé, né, que tem aí, portanto, esse histórico também, né, desse relacionamento com a dona Francisca Alves. Esse relato da professora Vilma, ou Josefran, acho que é bem importante, porque assim, não era uma ajuda de dar ali uma refeição, um prato de comida, de ajudar no processo, mas em algumas situações atuava mesmo como uma mãe mesmo de algumas dessas pessoas, como no caso aqui a filha da professora Vilma, né? Ela tinha esse histórico também, né? Tinha. Teve outras pessoas também que vieram, né, para estudar aqui em Itapajé, que não encontrava, né, um local para ficar. Inclusive teve uma moça lá de Tejuçó, que eu não me lembro mais o nome dela, que também passou muito tempo lá em casa. Assim, são várias pessoas, né, que vinham lá para casa e sempre era acolhida. Graças a Deus a minha mãe ela tinha esse lado muito, muito positivo, né, para ajudar as pessoas. Muito bem. Agora a gente vai trazer aqui, o Josefran, dois relatos, né, que evidenciam muito exatamente a atuação da dona Francisca Alves lá na Câmara Municipal. Um deles é do nosso amigo Alberto Vieira, que é ex-vereador também aqui do município de Itapajé, e dá aqui o seu depoimento também até desse relacionamento, dessa vivência com a dona Francisca Alves. Vamos conferir. Olha, a lembrança de dona Francisca Alves, para mim, era só alegria, só coisa boa. Dona Francisca foi sempre minha amiga particular e inclusive houve um episódio aí, uma época, ela se desentendeu com uma pessoa da delegacia e a pessoa levou ela detida para a delegacia e eu, quando soube que ela estava detida, fui lá, conversei educadamente com a autoridade municipal e eu expliquei para ele que a dona Francisca era uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa digna e não estava ali justamente detida. E o delegado, na época, eu não me lembro mais quem era, mas ele disse que não, que ia ali ficar lá. E eu fui dizendo, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar para dentro da delegacia, eu vou ficar também com ela, ou o senhor libera eu e ela, ou eu fico também detido com ela. E aí o delegado olhou assim para mim e disse, mas por que você está fazendo isso? Eu digo, é porque eu conheço bem a dona Francisca Alves, ela não merece estar aqui e o senhor vai ter que optar. Se for sério demais, eu fico do lugar dela. Se não for, o senhor libera nós dois. E graças a Deus, o delegado olhou para mim e disse, rapaz, a causa não foi assim tão séria que dê para me prender você e a dona Francisca não. Eu digo, pois então libere nós dois, ou então prenda nós dois. E graças a Deus eu consegui, educadamente, fazer com que a dona Francisca saísse comigo para a delegacia e irmos para casa, né? Esse é o nosso amigo Alberto Vieira, ex-vereador também aqui do município de Itapajé. Que episódio foi esse, ô Josefran, que a dona Francisca Alves acabou sendo detida? Isso foi sobre ela já era presidente do sindicato e teve um conflitozinho de terra ali na região da Baixa Grande, lá numa localidade por nome Oiticica, que fica ali nas imediações dos Três Olhos d'Água, ali bem vizinho dos Três Olhos d'Água. E teve esse episódio lá. Os moradores de lá, que ainda hoje muitos estão vivos lá, eles sabem do que eu estou falando. E aí era com um empresário aqui da cidade, na época, que tinha uma influência muito forte, e ele se sentiu prejudicado com a situação dos moradores, e eu sei que acabou, eu não vou aqui contar tudo, porque é uma história meio complicada, sabe, Clésia? E aí mexe, né, com as pessoas ainda, até hoje. Mas acabou que ela indo preso por conta deste episódio, né? Por estar defendendo lá esses moradores. Abraçou a causa desses moradores. Dos moradores.
e os moradores procuraram ela defendeu, e eu sei que acabou com aquele jeito dela, ela atuando muito forte na defesa deles lá, e o promotor de justiça aqui na época, eu não me lembro quem era, eu sei que acabou mandando prender ela, né, por conta dessa situação. E isso aí que o Alberto está dizendo é a mais pura verdade. O Alberto também era doido igual ela também, né? Aí foi lá solta ou me prende junto. E era muito amigo mesmo, na realidade, quando eu disse para você, a minha mãe era lá de dentro da casa da dona Zefinha, né? Da casa do Vieira, do Alberto aí. O Alberto era bem novo na época ainda também. E aconteceu esse episódio aí, e a gente é muito grato ao Alberto Vieira até hoje por conta disso, porque se não fosse essa loucura dele aí, né, ela teria ficado mais tempo presa. Bom, 12 horas e 58 minutos, colega da dona Francisca Alves também na Câmara Municipal, a nossa equipe colheu aqui um depoimento da dona Eleusa Maria Rocha, ex-vereadora, esposa do ex-vereador também, doutor Idervaldo Rodrigues Rocha. Vamos conferir. Para mim é uma honra e um orgulho que eu tenho de falar da minha amiga Francisca Alves. Nossa amizade não era só por vereadora, que há muitos anos eu já era muito amiga dela, ela trabalhava aqui pelo grupão, entendeu? E sempre que ela passava, ela parava aqui na calçada, que à noite eu gostava de me sentar ali pela calçada, a gente conversava, ela me chamava Dona Eleusa e eu chamava ela Dona Francisca. E assim a gente às vezes conversava, uma pessoa muito comunicativa, muito determinada, e eu sempre achava ela assim, uma pessoa incrível, né? Uma pessoa desenrolada, que a gente chama assim, e nós nos dávamos muito bem. Ela sempre me respeitou e eu respeitei muito ela, e a gente era uma grande amiga. O nosso trabalho na Câmara, ele era um trabalho contínuo, né? Que até o dia de Jesus levar a nossa amiguinha, ela trabalhava mesmo para o povo, né? E muito assim, é uma das casas que recebia a população, né? E a quem fosse necessário, assim como eu também, que a gente, na medida do possível, ajudava as pessoas, e eu ainda ajudo, né? No que eu puder. E assim foi a nossa vida lá na Câmara. Era assim, a dona Francisca falava bastante, toda sessão, ela tinha os requerimentos dela, ela debatia e falava muito bonita, a dona Francisca, gostava muito do jeitinho dela. Ela era uma pessoa muito comunicativa, né, que lutava pelo povo, que amava o próximo, né. É um grande exemplo para nós, mulheres, a dona Francisca, gostava bastante dela. Família maravilhosa, eu só tinha mais contato assim com o Jonairto, com a Raimundinha, né? A Racifa, sempre eu gostei muito delas, muito amiga da gente também, minha, né? Eu gostava muito dela. E creio da minha família também, que o Idé é uma pessoa que fala muito da dona Francisca, de bem, que ela era mulher de bem mesmo. E o conselho que eu tenho para dar a eles aí é eles seguirem o exemplo dela, né? Que ela sirva de ensinamento. Tudo que ela ensinou a eles praticarem, que ela foi uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que deixou um legado muito bom para o nosso município. Agora já 1h e mais 1 minuto, 1h01, ouvimos o Alberto Vieira, a dona Eleusa, né, que foram colegas da dona Francisca Alves na Câmara Municipal, e outros depoimentos também, o Josefran dão conta, né, dessa atuação bem enérgica da dona Francisca na Câmara Municipal, logicamente sempre de uma forma muito respeitosa, mas ela tinha uma voz, uma atuação muito ativa no parlamento, né? Tinha, a mãe, ela, do jeito dela, da maneira dela, ela ia lá e dava o recado dela, falava aquilo que ela sentia sobre aquele pensamento daquela coisa que ela estava defendendo. Tinha papa na língua, não. Não, tinha não. E assim, em todo canto ela era desse jeito, né? Ela sempre foi muito determinada, assim, nas coisas dela, sabe? Acho que até hoje, eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, que nós também somos do mesmo jeito, né? A gente, quando quer falar uma coisa também, a gente vai lá e fala, né? Mas ela a voz dela parece que era
ecoava mais do que a nossa, né? A voz dela era muito... Qual foi, assim, o Josifran, a influência da dona Francisca, exatamente, tanto na sua eleição, você foi vereador 2 mandatos, né? Se eu não estou enganado, 3 mandatos aqui em Itapajé, e também do Jonaíto. Jonaíto foi uma, né? Uma. Além de ter sido vice-prefeito também 2 vezes aqui no município. Isso. Qual foi a influência dela, politicamente falando, exatamente nesses processos que envolveram exatamente as eleições de vocês dois? Na realidade, Clésio, o meu pai nunca quis que a minha mãe entrasse nem na vida sindical e nem também na política. Né? Ele não queria nem vir aqui para Itapajé. E nós pelejamos muito para a mãe sair. Nós, os filhos, a gente pedia para ela sair. No início vocês também não queriam? A gente não queria, né? Pelo fato dela ser mulher, e aí você sabe que a política sempre foi assim, muito dominada pelo machismo, né? Isso. Ainda hoje é. Eu sou homem, mas a política ela sempre é dominada pelo machismo. E naquela época, principalmente, naquela época era difícil, a situação era muito mais difícil. E aí, por conta disso, por conta do jeito dela, da espontaneidade, a forma dela falar, dela se direcionar para as pessoas, isso ali criou uma rixa muito grande, e teve um momento até que quiseram até bater nela, e eu sei que foi aí o que foi que a gente fez? Olha, se ela não sai, então nós vamos acompanhar ela. E nesse acompanhar ela, quem mais acompanhou ela na trajetória dela política foi o Jonaíto. Mesmo menino velho, né? Para todo canto que ela ia, ele ia também. E aí, a partir disso, aí a gente começou também. O Jonaíto foi quem primeiro entrou com ela, né, na política, e depois de Jonaíto aí veio eu. A gente ficava ajudando nas campanhas, aquela coisa toda, né, quando ela se candidatava. E aí pronto, aí depois de Jonaíto veio. Depois que a gente entrou, aí a gente já comia as dores, né, a gente já... né, já vivenciando o meio em si. Isso, diretamente. Mas na realidade a gente, no início a gente não queria que ela entrasse, a família não queria que ela entrasse. E aí se a gente não tivesse entrado também, eu tenho certeza que pelo jeito dela, ela teria até apanhado mesmo, porque a política de Itapajé, meu amigo, não é brinquedo, né? É fácil. Aqui não é... Então depois dela primeiro foi o Jonaíto, e depois você com os 3 mandatos. Isso. Ok. 1h05. O nosso amigo Arlan Gomes está participando com a gente aqui, está dizendo Dona Francisca é realmente uma grande mulher, uma amiga determinada. O nosso amigo João Paulo, um abraço, está sintonizado com a gente, está dizendo aqui que a sua mãe, a Dona Hilda é lá do Aguaí, né? Do Aguaí. Nossa conterrânea. A Dona Hilda, muito amiga da minha mãe, demais, eu acho que uma não era parceria amiga, forte aqui, né? Era irmã, né? A minha mãe tinha assim ela gostava muito da Dona Hilda. Era uma irmã mesmo, né? A minha mãe gostava demais da Dona Hilda, da família dela. A Dona Hilda sabe do que eu estou falando. Muito bem. E a Dona Hilda teve, talvez muito exatamente por esse relacionamento muito próximo com a Dona Francisca, mas ela tinha, não sei se ainda tem ou se ainda participa, mas do que a gente acompanhava até da nossa vivência lá no Aguaí, um envolvimento também muito grande com essas causas do sindicato, nesses movimentos, né? A Dona Hilda sempre teve, Feliz, irmão dela, né? A família quase toda sempre sindicalista, né? Um abraço, meu amigo João Paulo. Dona Hilda, também um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui está participando. O nosso amigo irmão Damário está dizendo aqui o seguinte: sou fã do trabalho prestado por essa senhora, popularmente conhecida por nós como Francisca Alves. Um exemplo de mulher, né, mulher virtuosa, e eu até hoje não vi nenhuma vereadora e nem vereador com a disponibilidade, a garra e a coragem e a competência, né, de ajudar o povo da nossa cidade aqui em Itapajé, como exatamente a dona Francisca Alves. Bernardo Inácio também está ligado com a gente, acompanhando, está dizendo, sou testemunho de tudo isso, né? Pura verdade. Um abraço aqui ao Josifran. Toínia Rosa, um abraço. Neta Teixeira também está nos acompanhando. Um abraço, valeu pelo carinho da sintonia. Bom, para a gente encaminhar aqui para o encerramento, Josifran, 1h07, eu vou trazer o depoimento de uma das netas, eu acredito que é a neta mais velha, que é exatamente a Ravena Salles, e fala também, né, um pouquinho sobre a dona Francisca Alves e o que representou, e acredito que esse legado ainda
permanece e continua sendo reflexo exatamente na vivência de todos vocês da família. Vamos conferir aqui o relato da Ravena. Na casa dela, no sindicato, sempre tinha alguém que ia à casa dela recorrer a algo e ela sempre estava lá para ajudar. E nunca fechou as portas dela para ninguém, não importava a hora, nem o dia, nem nada. Chegou lá, podia ser de madrugada, ela estava lá para lhe ajudar. A gente foi para uma viagem em Brasília. A gente foi para um evento do sindicato e foi o primeiro que eu fui com ela. Ela sempre levava, o sindicato sempre levava colchão, sobrando ou não. E nessa vez eu levei um para mim, só que na verdade era para ela, né? Porque ela nunca fez questão de ficar em nada confortável. Porque ela podia muito bem ir para Contag, para ficar lá, só que ela nunca gostava. Ela gostava de estar no meio do povo, de sentir o calor das pessoas. E uma senhora de uma determinada região que não era do Nordeste não tinha levado um colchão. E ela ia dormir no chão, em cima de uns edredom, porque ela não tinha levado nada. Ela cedeu o colchão dela para a senhora dormir. Aí assim, vó, e a senhora vai dormir em quê? Ela disse, não, eu me viro. Então, assim, ela não se importava, ela deixava, tirava dela para dar a alguém. Eu trago muito comigo o ensinamento dela, né? Que é eu ajudar as pessoas. E não preciso dizer a ninguém que eu ajudei. Eu posso ajudar em silêncio e ficar só eu e a pessoa em relação a isso. E uma coisa que eu trago comigo, que eu acho que isso veio no meu sangue, é estar na política, de gostar do movimento sindical, de gostar de se envolver, não de participar pelo momento assim, de algazarra, que é a política, não. É de saber o que está acontecendo, o que é que eu vou poder fazer, o que a pessoa a qual eu vou escolher tem para oferecer para o município. Isso eu trago junto dela. A minha avó, ela é o pilar, não era, ela ainda é. É o que junta a família toda. É o que, quando chega no final do ano, que esse foi o primeiro que a gente passou sem ela, e a gente se lembra delas juntas, nossos momentos em família, porque a nossa família ela é muito grande, a gente não consegue se reunir sempre. Então, a gente tinha esse, ainda tem, a gente ainda vamos tentar manter, de nos encontrar no final do ano. E no aniversário, o último que a gente teve junto foi, se eu não falha a memória, foi no aniversário de casamento deles, que a gente foi, e ela sempre estava morta de feliz, ela adorava as festividades quando estavam todos junto com ela. Filhos, netos, e alguns não vinham porque não dava certo por conta dos trabalhos em Fortaleza, mas sempre que eles podiam, eles se reuniam todos. Ela faz muita falta. Que ela foi e ela é a pessoa mais importante da nossa vida, de todos, da família inteira. Não há exceção de dizer que eu não convivi com ela. Os únicos que não conviveram com a minha avó foi essa geração mais nova, os bisnetos, porque todos tiveram o prazer e a oportunidade de conhecer ela. A pessoa maravilhosa que ela foi e que ela deixou um legado para a família. E que eu tenho certeza que, mais à frente, os bisnetos que não conheceram vão saber quem foi ela, pelo papel, na política que ela teve, no sindicato, e a importância que ela teve no município, em ajudar as pessoas. Agora 1h mais 11, 1h11. Ô Josifran, a gente, como sociedade, como população, a gente acompanha e os relatos evidenciam exatamente muito isso, né? Eu particularmente acompanhei pouco da trajetória da Dona Francisca, porque quando eu cheguei assim em Itapajé e passei a atuar no rádio, o meu contato com ela foi pouco, mas assim, os relatos, o meu contato pessoalmente falando, mas os relatos evidenciam exatamente esse legado importante pro município, e isso reconhecido por muitos, né? A grande maioria, sem sombra de dúvida, aqui de Itapajé reconhece isso. Agora eu queria saber de você, para a gente fechar aqui exatamente, para a família, né? Qual é o legado deixado pela Dona Francisca Alves para vocês da família? Olha, Clésio, eu acho que, em primeiro lugar, a humildade, sabe? Minha mãe que nem a Ravena falou, ela era uma pessoa humilde. Ela tinha os momentos dela, né, que é normal de qualquer ser humano, mas que me marca muito que nós,
aprender muito com ela foi, primeiro, a questão da humildade. E a questão também da gente ajudar quem a gente pode. É como eu disse para ti, a gente cresceu ali vendo aquelas atitudes dela e isso é para nós, isso é muito marcante. Eu acho que é como a Ravena falou, a minha mãe, ela era, apesar dela andar muito, de estar resolvendo muita coisa, mas ela era muito família. E quando a gente se juntava, a filharada, a netarada todinha, ela armava a redinha dela ali, tinha hora que o menino passava debaixo da rede, só faltava levar a rede dela, e ela nem ligava, sabe? Então, assim, ela era uma pessoa que ela era muito família com a gente, e a questão da humildade, a questão de ajudar as pessoas, o próximo, isso era uma coisa dela, e a gente aprendeu com ela. Até hoje, a gente que é filho, a gente tem esse, né, de estar também dando continuidade àquelas coisas dela. Graças a Deus que ela, como mãe de família, é um exemplo muito forte para a gente. Eu sou muito grato a Deus por ter nascido dela, né? Muito bem. Deixa eu registrar as últimas participações. O Valder Santos está na sintonia com a gente, está dizendo que foi uma mulher muito especial e querida, né? Trabalhadora em prol da população de Itapajé. A nossa amiga Isabel também está dizendo aqui o seguinte: Dona Francisca Alves foi uma pessoa muito importante para mim. Saudades, né, da minha querida madrinha. O César Souza também vendo mensagem aqui no nosso WhatsApp, ele está dizendo aqui o seguinte: o que o Josifran falou, eu também presenciei acerca da questão lá do feijão. Passava o dia todinho cozinhando para conseguir ficar em condições realmente de ser consumido, né? A nossa amiga Nila está ligada com a gente, filha do nosso amigo Antônio Nilo Pinto, né, o nosso grande dedinho, e está dizendo aqui o seguinte: boa tarde, Clésio. A lembrança que tenho da Dona Francisca Alves era da amizade muito grande dela com o meu pai Dedinho, né? Ele sempre tocou no aniversário dela. Sempre foram muito amigos, é uma pessoa distinta e amorosa, muito educada com as pessoas. Só um outro ponto aqui, a Nila tocou e eu me recordo aqui de alguns registros que me passaram. O aniversário da Dona Francisca, em alguns momentos, era exatamente uma festa de comemoração, não para a família, mas para muitas outras pessoas, né, José? Era, com certeza. Era uma festa bacana, né? Era. E ela gostava. Quando ela via muita gente, ela se animava demais. Se sentia realizada. Ela né? sempre gostou, muito. O Vanderlei está aqui no centro, também acompanhando o nosso Cidade em Ação. Deixa eu ver aqui, o Júnior, lá do Ação, está dizendo: Dona Francisca Alves foi uma grande mulher em Itapajé, foi uma grande sindicalista e na política lutou pelo bem social. Portanto, aqui alguns registros, né, de algumas participações, são muitas aqui, infelizmente não dá para a gente registrar todos. Mais 1h e mais 16 minutos, 1h16. Josifran, eu queria lhe agradecer pela participação com a gente, né, em nome seu, estender aqui um abraço a toda a família, que nos permitiu aqui exatamente a gente trazer esse conteúdo especial no nosso Cidade em Ação. A gente tem esse propósito realmente desse conteúdo produzido pela nossa emissora, né, para aqueles que já partiram, lamentavelmente, não é rememorar a morte, né, que é um momento dolorido, sofrido, mas é de evidenciar o legado, e nós temos em Itapajé exatamente tantas e tantas figuras que têm um histórico de serviços prestados à nossa população, que aí em alguns momentos acaba caindo no esquecimento, ou para a geração mais nova acabam não tendo o devido conhecimento realmente da importância da atuação de determinadas figuras aqui para a nossa sociedade, para a nossa população, que ajudaram a construir e a fortalecer essa história tão rica que Itapajé tem. E Dona Francisca Alves, sem sombra de dúvidas, foi e é e continuará sendo uma dessas pessoas importantes nesse histórico. Parabéns em nome da família por essa história e trajetória que vocês têm de importância, né, aqui no nosso município, quer seja na política, no sindicato, nos movimentos sociais como um todo, e transmita aqui o nosso abraço a toda a família. Clésio, a gente aqui agradece, né, essa homenagem aí à minha mãe. A gente fica feliz aí com os relatos de algumas pessoas que você leu aí, mas ela era desse jeito mesmo, e eu quero aqui também parabenizar vocês, sabe, por estar trazendo esse programa e resgatando, né, como você disse, às vezes a gente acaba no esquecimento. Verdade.
e tantas pessoas boas que passou em nosso município, que merece, né? Que merece esse resgate aí. E a gente da família, tá muito feliz por isso, e eu quero aqui em nome de toda a minha família agradecer a atitude, agradecer você, agradecer o Dr. Baixo, que é o chefe geral daqui da rádio, né? Você não faz nada aqui sem combinar Exatamente. com ele. Então a gente agradece. O Dr. Baixo também era uma pessoa que foi muito amigo da minha mãe, trabalharam junto lá no sindicato, uma determinada época, e a gente... Se não me engano, na Câmara também tiveram um período atuando em conjunto lá, né? Isso, foram vereador, ela era contemporânea dele também na época, né? Então, mas do mais, só agradecer mesmo, Clésio, a você e toda a equipe da Rádio Atitude por fazer essa homenagem e trazer a gente aqui para a gente recordar um pouco, né, da história da minha mãe, que é uma história muito grande, ela tem muitas histórias, né? E aqui nós não contamos nem... acho que não foi nem aqui nem um terço aqui das histórias dela, momentos, né? Principalmente da história de ajuda. Nós temos a questão do Luz para Todo, que avançou muito aqui no município. Eu tinha até anotado aqui um tópico exatamente desse trabalho de levar energia, exatamente. Então você vai encerrar só daqui a pouquinho. Mas eu acho que é um momento, ou uma das ações importantes, porque muitas comunidades rurais receberam energia ou tiveram acesso à energia elétrica exatamente graças a esse trabalho também, né? Muito graças a ela e graças à minha irmã Racifa, que a minha irmã foi uma batalhada. Olha, a Racifa, eu vou lhe dizer uma coisa, ela conseguiu desenrolar projeto de energia aqui, e não foi só aqui em Tapajé, na Irauçuba, certo? Tem um relato do ex-presidente do sindicato, que hoje é o tesoureiro do sindicato lá meu Deus, olha, depois de Tejuçoca, lá no General Sampaio, Paulinho, meu amigo, hoje é o tesoureiro lá do sindicato, e ele conta, Josfran, eu agradeço demais a sua irmã Racife e a sua mãe. Se não fosse ela lá na minha comunidade, nunca tinha chegado a energia. A gente achava que nunca mais a gente ia ter o prazer de ter energia. É porque eu estou esquecido aqui o nome da localidade dele. E elas foram lá e conseguiram energia. Tinha comunidade aqui que a gente achava que o pessoal já tinha desistido. Por exemplo, o Cantagalo, né? Lá no Cantagalo o pessoal já não acreditava mais que um dia eles iam ter energia lá. E elas conseguiram, né? Conseguiram levar a energia lá através do Luz para Todos. Então, o Itapajé, e teve outros municípios. Interessante que não era só aqui. As pessoas procuravam, né? As pessoas procuravam a minha irmã Racifa, procuravam a minha mãe, e elas não tinham esse negócio, elas iam. E há alguma comunidade aí que sabe do que eu estou dizendo, né? Muitas comunidades sabem do que eu estou falando. Então, assim, elas fizeram um trabalho muito importante na questão do Luz para Todos. Lá no comitê, que eu me esqueço aqui o nome das duas pessoas que eram responsáveis lá, eles viviam procurando, né? Até outras comunidades, eu me esqueço o nome do rapaz que era o diretor lá do comitê gestor, ele procurava... Olha, dona Racifa, lá numa comunidade do município assim, tem como a senhora, ela ia, você acredita? Então, assim, foi um trabalho magnífico que elas fizeram, tanto a mãe como a Racifa, e mais também a Racifa, que a Racifa muito danada, muito entendida das coisas. E sempre lá, porque elas entravam com pedido pelo sindicato, né? Aqui em Tapajé era pelo sindicato de Tapajé, General era por lá, e assim, sempre fazia isso. Então, eu me lembro demais da luta dela na questão da Luz para Todos. E desenrolava mesmo. Tudo bem. Tinha programa de cisternas, né? Tinha uma série de projetos que eram tocados através do sindicato, né? Justamente. Bom, agora já 1h mais 21, 1h21, estou vendo aqui participação também da nossa amiga Raimunda Maria, né? A quem a gente manda aqui um abraço, a Rocilene Salles, não é isso? Pronto. E aí, se você lembrar do nome de todos os irmãos, eu queria que você registrasse aqui para a gente poder até abraçar todos, né, que estão acompanhando esse momento também. Pronto, vamos começar aqui pelo meu irmão mais velho, que é o Antônio, né, que era conhecido por Antônio Marciano, que é o nosso irmão adotivo mais velho. Aí depois vem a Raimunda Maria, que é a minha irmã, né, mas dos filhos minha mais velha, a Racifa, a Railca, que hoje mora lá, ainda mora no Mucambo. Aí nós temos a Rocilene, que é essa que mandou a mensagem. Aí nós temos o Joatan, que mora lá na Irauçuba. O Jonathan, que mora lá na Calcaia.
Aí temos, quem é mais, meu Deus? O Jonair, né? O Jonair, nós temos a Rité, nós temos a Riquele, que é a nossa irmã, que a minha mãe criou desde quando nasceu. E a Racifa? E a Racifa eu já falei. Já foi. Eu acho que eu falei todos aqui, todos que eu... Pronto. Mas eu acredito que eu falei em todos. Eu ia perguntar O que eu não falei, me eu ia perdoe, perguntar pelo amor dos de Deus. netos e bisnetos, mas é melhor não, né? Mais um abraço a todos. Enfim, o Josifran, obrigado pela participação e mais uma vez parabéns aí por esse histórico importante da família Alves como um todo aqui para o município de Itapajé. A gente aqui agradece, Clássico, como eu disse a você, toda a equipe aqui da Rádio Atitude, o Dr. Basto. A gente fica muito feliz por essa homenagem que vocês estão fazendo aqui na minha saudosa mãe, Francisca Alves. Vou deixar aqui um abraço também, um cheiro bem gostoso aqui pro meu velhinho José de Marsales, que está lá na minha irmã, lá na quantos Serra. anos? Ele está com 88 anos de idade. 88. Ele era um ano mais novo do que a minha mãe. Só meu um pai. ano, né? Era só um ano. Muito bem. Um grande batalhador. Aí lutou, viu? Aí trabalhou muito para sustentar essa arruma de gente aí. Então, um cheiro bem carinhoso aí para ele. Muito bem. Conversamos então com o nosso amigo Josifran Alves, representando aqui exatamente os demais filhos da dona Francisca Alves, saudosa, né? A quem a gente exatamente nesse conteúdo especial deste sábado, dia 2 de março, nós prestamos aqui essa homenagem especial aqui na 96,9.